Olá, boa tarde. O meu nome é André Eira, sou candidato à Câmara Municipal do Porto pelo partido Volt Portugal. É um partido recém-formado, foi fundado em Portugal em julho de 2020, portanto somos um partido muito recente e somos um partido pan-europeu que se caracteriza por ter uma ideologia que é comum a todos os partidos ou todos os países da Europa. Ou seja, o nosso mapa de ideias, as nossas propostas são muito semelhantes às que são apresentadas na Alemanha, ou na Holanda, ou em Inglaterra, ou na Bulgária, por exemplo. Nós temos uma forma diferente de fazer política e pretendemos trazer novas ideias e um pragmatismo muito diferente. Somos um partido pragmático que faz política com base em evidência científica e fugimos àquela dicotomia tradicional da direita e da esquerda, ou seja, não estamos reféns de uma ideologia do século passado. No fundo, vamos aproveitar as ideias que tanto um lado como o outro tem e aplicamos-las, se assim for o melhor para a sociedade. Estas são as primeiras eleições que o Volt irá concorrer. É um desafio muito grande para nós, porque nós somos ainda um pequeno partido e como tal temos as dificuldades de crescimento que todos os outros partidos também tiveram no início e esperamos ter um excelente resultado e que, acima de tudo, os cidadãos do Porto, os portuenses, consigam entender a nossa mensagem e que ela seja bem compreendida por eles e seja bem entendida e que seja do agrado deles este novo projeto. Ao nível do nosso programa eleitoral, identificámos uma série de problemas que a cidade do Porto sofre, nomeadamente ao nível da economia, da habitação, da mobilidade, entre outros. E dessas preocupações, uma para nós que é muito premente é a forte dependência que atualmente o Porto tem no setor do turismo. Não é que o setor seja mau, uma vez que permitiu alavancar durante alguns períodos de crise a economia local do Porto. No entanto, nós defendemos que o Porto não seja só apenas dependente de um único setor, como é o setor do turismo. Por isso, nós propomos, e fruto no facto do Porto existirem várias instituições de renome, como o Hospital São João, o Hospital Santo António, grandes institutos de investigação como o I3S, a criação de um polo voltado para a investigação científica na área da saúde, que permita alavancar e trazer muito mais valias neste setor e que permita a instalação no Porto de novas empresas que venham a desenvolver não só novas vacinas, novas investigações para a cura de doenças e que, com isso, consiga alavancar toda uma economia local que circulará sempre à volta dessas novas indústrias. Uma segunda proposta que nós propomos, caso sejamos eleitos, é fazer todos os esforços possíveis para que seja possível trazer para o Porto uma agência europeia. Sendo o Volt um partido europeu, faz todo sentido que o Porto consiga albergar uma grande agência europeia e com isso também conseguir alavancar de forma indireta toda a economia local, ao nível do alojamento, da prestação de serviços, que girará tudo à volta desta grande agência europeia. Uma das grandes lacunas também que nós constatamos na cidade do Porto é a habitação. Fruto de uma aposta muito prolongada no setor do turismo, fez com que a grande maioria da população, principalmente no centro e na baixa da cidade do Porto, tenha sido deslocalizada e, de certa forma, forçada a sair desse centro histórico. O que nós propomos para tentar combater esta gentrificação é a criação de um conceito, neste caso, na recuperação de um conceito, que são as cooperativas de habitação, que existiam mais ou menos até os anos 80. Com isto, nós propomos que sejam desenvolvidos projetos de cooperativas de habitação, nomeadamente voltadas para o arrendamento a custos controlados, ou seja, conseguir que a construção seja financiada não só pelo Banco de Fomento
como também através de recurso a fundos europeus, e que essa construção não seja para venda, mas para a utilização de alugueres a custos controlados. Isso irá permitir a fixação de jovens que neste momento, entrando no mercado de trabalho, não terão possibilidades de residir no Porto devido aos altos custos, e permite uma maior oferta a custos mais controlados, aplicando as boas práticas. E uma vez que o Volt, sendo um partido pan-europeu e consegue utilizar muito benchmarking, por exemplo, na Holanda e nomeadamente em Amsterdão, existe nas cooperativas de habitação uma redução de 30% do valor dos alugueres face ao que o mercado pratica. Uma outra política ao nível da habitação que o Volt propõe para a cidade do Porto é a habitação social, ou seja, pretendemos que a Câmara continue a investir não só na manutenção dos atuais parques de habitação social, mas também na criação de novos focos residenciais de habitação social. Consideramos que é uma política bastante interessante, porque permite uma maior inclusão de habitantes que dificilmente conseguirão pagar um aluguer a preços de mercado, mesmo a preços controlados, e permite que a cidade seja muito menos homogénea, ou seja, permite a todos os estratos sociais que possam usufruir da cidade do Porto. Pretendemos com isso que a Câmara tente aproveitar vários edifícios devolutos que ainda existem na cidade, alguns terrenos também, e também consiga negociar com o Ministério da Educação e o Estado Central muitos dos edifícios militares que atualmente estão devolutos, por exemplo, o Quartel da Constituição ou a antiga manutenção militar no Jardim do Calen, que neste momento tem áreas bastante grandes e que poderão ser utilizadas para conversão em habitação social. Um outro tema que também consideramos bastante pertinente é a mobilidade. Neste momento, as deslocações na cidade do Porto e nos movimentos pendulares de manhã e ao final do dia são bastante complicados. O trânsito é bastante compacto, com longas filas em que obriga que as pessoas percam bastante tempo do seu dia nas deslocações pendulares. O que nós propomos é conseguir negociar com as infraestruturas de Portugal e com o Estado Central a passagem dessas vias circulantes, nomeadamente a VCI, para a gestão camarária. Queremos também conseguir limitar a passagem dos veículos de mercadorias em certos horários, desta forma reduzindo não só a poluição sonora e a poluição atmosférica, mas por outro lado também diminuindo o trânsito local. Também pretendemos que seja reativada novamente o ramal de Leixões, com nomeadamente a criação de uma estação junto ao Hospital de São João, permitindo mais uma alternativa ao movimento pendular de Matosinhos para a zona do Hospital de São João, o que irá também retirar bastantes carros que entram na cidade. Uma das lacunas que também nós notamos é que na cidade do Porto existe uma falta premente de espaços verdes, em que hoje em dia as nossas crianças têm poucos espaços para se divertir ao ar livre, com poucos equipamentos ao nível de parques infantis e principalmente também de espaços onde possam praticar desportos de forma gratuita. O que o Volt propõe é que a Câmara possa permitir um apoio maior aos clubes da cidade, nomeadamente às chamadas modalidades amadoras, permitindo que todas as crianças consigam praticar um desporto de forma gratuita e, desta forma, podendo melhorar e combatendo de uma forma precoce o sedentarismo dos habitantes da cidade do Porto. O que nós propomos também ao nível da cultura, e achamos que na cidade do Porto existe uma lacuna grande, é a criação de um cheque-oferta da cultura, ou seja, dar aos jovens a possibilidade de usufruir de um espetáculo cultural, seja teatro, seja música, de uma forma gratuita ou a um custo bastante reduzido, contribuindo desta forma para que a cultura comece a ter um público diferente do atual e comece a criar hábitos de cultura numa população mais jovem. Por outro lado, também propomos que a Câmara comece a disponibilizar aos agentes culturais, principalmente salas onde possam ensaiar, permitindo desta forma que não só necessitem de ter uma sede residente, mas que possam apenas usufruir dos teatros para a apresentação das suas peças. Espero que estas propostas façam sentido
O Volt está aqui para fazer política de uma forma diferente, para trazer os cidadãos de novo para a política e o gosto da intervenção política. É isso que nós pretendemos acima de tudo, e espero que estas propostas façam sentido e que no dia 26 votem no Volt Portugal para a Câmara Municipal do Porto.